Boa tarde e obrigado por aguardar. Bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 do Inter Co. Os palestrantes de hoje, João Vitor Menem, CEO Global, Alexandre Ritchie, CEO do Brasil, Santiago Stel, diretor vice-presidente, sênior e CFO. E a conferência hoje está sendo gravada em replay e estará disponível no site de RI da empresa. Nesse momento, todos os participantes estão no modo de escuta. Após as apresentações, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Nessa sessão, pedimos que escreva sua pergunta utilizando o ícone Q&A da sua tela. Seu nome será anunciado e você poderá fazer sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá em sua tela. Se não quiser abrir o microfone ao vivo, escreva "sem microfone" no final da sua pergunta. Nesse caso, nosso operador lerá a sua pergunta. Observe que existe um botão Interpretação na tela, onde é possível escolher o idioma que deseja ouvir a apresentação, inglês ou português. Ao longo dessa conferência, apresentaremos informações financeiras fora do padrão IFRS. São medidas financeiras importantes para a companhia, mas não conforme definido pela IFRS. Reconciliações entre as informações não IFRS da companhia para o formato IFRS estão disponíveis no apêndice da divulgação e apresentação de resultados do Inter Co. A discussão de hoje pode incluir declarações futuras que não são garantias de desempenho futuro. Consulte as informações sobre declarações futuras na divulgação e apresentação de resultados da companhia. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor João Vitor Menin. O senhor pode prosseguir. Muito obrigado, operador, e bom dia a todos. Hoje, estou feliz e contente para compartilhar a nossa performance operacional e financeira tão robusta nesse trimestre, mas ainda sobre o futuro que estamos construindo no Inter. Temos uma posição única para prosperar em um setor bancário que muda rapidamente. O mercado se movimenta em direção ao mercado que se adequa perfeitamente a nós. Acreditamos que vivemos uma mudança secular, com oportunidades imensas que nós já estamos captando. E vou explicar porque tenho tanta confiança nessa tese. Em 2016, o Brasil tinha um setor bancário altamente concentrado. O serviço da dívida era caro e os serviços também bastante custosos para os clientes, com taxas ocultas e também, claro, despesas altas para as transações básicas. E desde então, vimos uma mudança tectônica com relação à digitalização dos serviços bancários. Mais de 20 bilhões de dólares foram então captados nos mercados de capitais. O Banco Central do Brasil lançou a agenda BC Plus para promover a inclusão financeira e também a concorrência. E muitos players de nicho apareceram e nós estávamos e fomos um dos protagonistas desta revolução. No entanto, tivemos uma abordagem diferente da maioria dos outros atores. Escolhemos enfocar em produtos sustentáveis com alto nível de diversificação, tanto no sentido das taxas quanto do crédito. Embora a bancarização fez progresso significativo, a maioria sobre os custos transacionais, ela ainda depende bastante sobre o crédito sem garantias caro, especialmente por meio de cartões de crédito e crédito pessoal. Desde 2016, vimos uma triplicação desse tipo de empréstimo, colocando o Brasil entre os países com o maior custo ou os maiores custos de crédito. Como já falei, fomos por um caminho diferente, o qual eu defendo há muitos anos. Operamos em uma carteira de crédito basicamente colateralizada, que promove então a sustentabilidade tanto para os nossos clientes quanto para o Inter. E além do crédito, oferecemos também uma ampla gama de serviços que contribuem para um fluxo de renda altamente diversificado. A nossa plataforma digital completa promove o engajamento de clientes, encorajando-os então a utilizar o Inter para suas transações diárias, o que resulta em um funding de varejo extremamente robusto e é o que eu chamo do Inter by Design. Vemos o mercado se movimentando numa direção
alinhada à nossa estratégia. Alguns exemplos: a hipotecas, a home equity, além do nosso consignado privado. Temos realmente um trabalho bastante grande e o market share chegando a mais de 80%. Nos próximos slides, observamos, então, uma oportunidade de mudança circular, mostrando o quanto que estamos bem posicionados neste mercado. Jande, você pode, por favor, elaborar mais? Muito obrigado, João. É muito animador ver o que estamos construindo e as oportunidades de mercado nessa mudança secular. Olá a todos, muito obrigado por participarem hoje. O primeiro trimestre foi, mais uma vez, muito animador para todos os nossos negócios, reforçando o Inter com a sua história de crescimento único. Vou destacar a performance das nossas setes verticais, que representam o conjunto grande e completo de soluções e produtos do Inter. Pelo quinto trimestre consecutivo, adicionamos 1 milhão de novos clientes ativos, ou seja, uma taxa de ativação de 57%, que é resultado dos nossos esforços constantes para melhorar o nosso processo de onboarding, incluindo estratégias de ativação e também de melhorias na hiperpersonalização. No último trimestre, personalizamos a nossa homepage de acordo com as interações de cada cliente com a BAB, o nosso bot de atendimento ao cliente, o que aumentou a conversão desses clientes em 12%. Os nossos clientes empresariais crescemos 23% ano a ano, chegando então a 2,4 milhões de clientes, que mostram alto engajamento e também aumentaram os nossos níveis de ARPAC. Quando vemos a nossa performance bancária, observamos os efeitos de sazonalidade típicos do primeiro trimestre, com menos liquidez e também volumes transacionais. Assim, o TPV diminuiu comparado ao último trimestre, mas aumentou em 33% na comparação anual, chegando então a 342 bilhões de reais. As transações pelo Pix totalizaram 315 bilhões de reais no primeiro TRI, chegando então a 8,2% de market share. Os níveis de TPV em todas as safras estão aumentando de forma contínua, com novos clientes agora transacionando com mais e com mais rapidez do que os mais antigos. Passando agora para a parte de crédito, tenho o prazer de relatar também um crescimento forte na nossa carteira de Consumer Finance 2.0, que inclui o Pix Finance, o Buy Now, Pay Later e o cheque especial. Numa comparação anual, nosso portfólio cresceu mais de 5 vezes, chegando a 920 milhões de reais. Neste trimestre, expandimos a nossa oferta de produtos, incluindo o nosso consignado privado novo. Em 10 dias apenas, adicionamos 150 milhões ao nosso portfólio por um processo de originação 100% digital. Esse produto oferece uma oportunidade significativa para nós, porque é perfeito para o nosso modelo digital. É digital, com baixo custo de distribuição, escalável e colateralizado, com quase nenhum sobreposição ou zero sobreposição com outros produtos de crédito que oferecemos aos nossos clientes. Consignado privado é outra oportunidade de mudança secular que nós estamos aproveitando. Também nosso processo do nosso portfólio de cartão de crédito está em andamento, com a participação de 7 a 9% de participação. E passando agora para vertical de investimento, os ativos sob custódia aumentaram 54% anualmente, chegando a 146 bilhões. A nossa base engajada também manteve o seu crescimento, chegando a mais de 7,2 milhões de clientes ativos. E um dos destaques deste trimestre é que conseguimos praticamente 4% de market share do nosso saldo de tesouro direto, com um crescimento de 80 bips em um ano. Também uma grande evolução na nossa distribuição de renda fixa de terceiros e também nos ativos sob custódia do Interasset, quando a gente faz a comparação anual. Com relação a seguros, tivemos mais um trimestre recorde, com um crescimento significativo, assim como taxas de penetração que podemos
Foi possível conseguir com o targeting correto, produtos de qualidade e hiperpersonalização, chegando a 8 milhões de contratos ativos, um crescimento de 51% em apenas um trimestre, com uma venda de 3,5 milhões de itens, impressionante. FGTS e a Sortezinha, que são dois produtos recorrentes e de ticket baixo, continuam a ser destaques. Passando agora ao marketplace, vimos bons números no começo do ano, o GMV cresceu quase que 30% comparado ao primeiro tri do ano anterior, chegando a 1,3 bilhões. E neste trimestre, 8% do GMV on us foi generado pelas operações Buy Now, Pay Later. Essa combinação única permite que a gente possa alavancar nossa receita oriunda das taxas bancárias e, ao mesmo tempo, gerar margem, receita de juros a partir destas operações de crédito sem garantia. Também estamos crescendo, os clientes crescendo 41% no ano, com 4,1 milhões. O global, o AOC Global cresceu 20% no trimestre, com um destaque no saldo de depósitos, que aumentou quase que 30% em apenas um trimestre. Recentemente, anunciamos o lançamento da nossa conta de investimentos para os argentinos, por meio de uma parceria com a BIND, um banco argentino. Com essa oferta, o nosso cliente vai ter acesso a um produto bastante semelhante à nossa conta global utilizada pelos brasileiros. E, finalmente, superamos 12 milhões de clientes, que é na nossa vertical, com diversas formas que eles possam realmente resgatar seus pontos com o nosso Super App. Nossos clientes são realmente os mais ativos dentro da nossa plataforma, gerando um ARPAC muito maior do que os clientes regulares e usam também 2,3 vezes mais produtos. Nesse trimestre, acrescentamos mais um segmento aí ao nosso portfólio e continuamos a crescer. E, por último, mais ou menos importante, com relação ao market share na página 23, vemos também uma grande evolução para muitos produtos. Temos, provendo aos nossos clientes acesso efetivo à nossa gama ampla de soluções e também a nossa carteira. Essa evolução também está acontecendo tanto no crédito quanto na parte de taxas, e crescemos em mais de 40 bips de market share em 7 dos nossos 10 produtos apresentados. Conforme continuamos a expandir a nossa oferta de produtos, aumentando também o engajamento de clientes, tenho a confiança de que vamos solidificar a nossa posição no mercado. E agora eu vou passar a palavra ao Santi, que vai falar da parte financeira. Muito obrigado, Shanti. Olá a todos. Com relação a crédito, tivemos um trimestre incrível, com um crescimento total de 33% com relação ao ano passado, 3 vezes mais do que o mercado brasileiro. Especialmente nosso FGTS e produtos de home equity também, mais uma vez, foram os principais destaques, com crescimento de 43% e 45% ano a ano, respectivamente. Ambos os produtos têm retornos atraentes e foram fundamentais para o aumento da rentabilidade da nossa carteira de crédito. O consignado e também empréstimo pessoal também tem uma grande performance, 7% de crescimento, passando de 5,2 para 7,7 bilhões, o maior crescimento há muitos anos. Conforme se vê no slide, superamos o crescimento do mercado. A maior parte dos nossos portfólios, o FGTS e Home Equity, por exemplo, cresceram 2 vezes mais rápido do que o mercado, continuando a ganhar market share e também relevância no nosso mix de crédito. Os cartões de crédito também cresceram 2 vezes a mais que o mercado, mantendo o nosso apetite de risco e melhorando as nossas métricas de qualidade. Com relação a hipotecas, continuamos a ganhar valor, com geração de valor e também com o aumento de disponibilidade. Também vemos um aumento na originação do consignado, com um começo bastante forte no mercado consignado privado, chegando a 197 milhões em apenas 10 dias de originações, ou seja, realmente produtos sustentáveis e rentáveis. Passando agora aos indicadores de crédito, nossas métricas mostram uma melhoria nos primeiros trimestres. Os primeiros trimestres são realmente mais desafiadores, né, com menos liquidez. E nos últimos os empréstimos de 90 dias tiveram uma boa performance, melhoria de 10 pips, de volta aos níveis de 2022.
O NPL dos cartões de crédito, né, a inadimplência, quando a análise das safras mostram ainda bastante forte a performance e a formação de NPL estável em 1,2%, uma diminuição de 31 bips com relação aos últimos 12 meses. E muitas melhorias vêm dessa carteira de crédito, combinado com um ótimo desempenho também nas cobranças. E agora vemos as nossas métricas do custo de risco para continuar a melhorar os nossos KPIs de relatórios financeiros. A gente incluiu também os títulos que geram despesas de provisionamento, né? E chegamos a um custo de 4,6% de nível de risco, melhorando 20% com relação o quarto TRI de 24, melhor performance desde 22. E além disso, a taxa de cobertura foi de 137 a 143, também melhorias orgânicas nos níveis de inadimplência. E temos também um aumento de 35% no crescimento de funding. E esse crescimento foi gerado pelos depósitos a prazo, explicados pelos aumentos da Selic e também o sucesso do Meu Porquinho, que é o nosso produto que os clientes podem investir facilmente em renda fixa. Ao mesmo tempo, a diminuição dos depósitos transnacionais foi impactada pelos efeitos de sazonalidade, conforme acontece nos primeiros trimestres. É importante dizer ainda que os nossos clientes ativos tiveram uma média de R$ 1.930 mil de depósitos, que é o segundo maior da nossa história. E, por último, a nossa relação empréstimos-depósitos aumentou diminuiu de 75% a 72%, marcando, então, a nossa plataforma de funding. Esse crescimento saudável e o mix também de funding demonstrou, então, a ter um indicador líder no mercado brasileiro de bancos e fintechs. E o nosso custo de funding ficou em 63,8%, diminuindo 1,9 pontos percentuais ao longo do ano. Em relação à receita, nós conseguimos 3,2 bilhões de reais como receita bruta e 1,8 bilhões em líquida, um crescimento de ano a ano de 38% e 31%, respectivamente. O crescimento de taxa foi afetado pelos fatores sazonais, especialmente devido ao aumento do TPV e GMV, assim como as mudanças na resolução 4966, que exige que a gente faça o deferimento de receita de crédito acessória, que fazem parte do NI. E ainda sobre NI, essa performance robusta foi gerada pelo nosso mix, que melhora com relação a produtos de alto ROI, reprecificação contínua e também retornos aumentados no nosso portfólio de investimento. Conforme o Xande já falou, a gente tem também aceleração observada em receita, tanto nos safras novas e antigas. Superamos 116 em ARPAC bruto nas safras antigas, né? Mostrou então essa relação de longo prazo sustentável. No primeiro trimestre, o ARPAC líquido também foi afetado com R$ 31,4. Esperamos ainda que ele retome o crescimento no segundo trimestre, né? E aí, conforme continua a penetração, esses esforços também para otimizar as operações e enxugar as despesas contribuíram para o nosso CTS diminuir 6% ao trimestre, ou seja, com R$ 13,1. E agora vamos falar dos nossos NIMs. É importante que a gente dizer que atualizamos a nossa metodologia NIM para melhor captar a nossa performance financeira, incluindo caixa e equivalentes de caixa e os depósitos compulsórios no Banco Central. O NIM de 1,0 e 2,0, excluindo os recebíveis sem os juros, tem crescido de forma consistente nos últimos 4 trimestres, com níveis recorde também neste trimestre. Como já foi dito, o crescimento de NI e, claro, a expansão do NIM consequente são resultado da nossa estratégia de alocação de capital disciplinada, assim como dos resultados trimestre a trimestre. Quando consideramos o ANIM ajustado ao risco, reduzindo o custo do risco, a performance é ainda mais forte, com um crescimento de 20 bips no trimestre relação a despesas, diminuímos a nossa base de despesas em 10 milhões de reais, demonstrando, então, o nosso compromisso em controlar custos e também com a parte operacional.
conseguimos essa melhoria, continuando a investir em tecnologia, com o foco no processo de otimização, automatização e também uma experiência fluida para os nossos clientes. Também é importante dizer que a gente mantém o crescimento, o gap do crescimento da receita e das despesas, e por mais um trimestre conseguimos então aumentar a receita em uma velocidade maior, mantendo as despesas sob controle. E a nossa taxa de eficiência diminuiu, né, agora 48,8%, conforme a gente vê, para todo o trimestre. E, finalmente, gostaria de destacar mais um trimestre de sucesso na nossa jornada com relação às nossas metas de rentabilidade. Chegamos a 12,9% de ROI, excluindo os minoritários, e uma receita líquida recorde de 287 milhões de reais. A nossa consistência, esse progresso, trimestre a trimestre, para mim é impressionante, como se vê nesse slide. Como o João e o Xande já disseram, estamos aumentando a nossa rentabilidade, oferecendo uma carteira de sustentabilidade, de produtos sustentável, também de altíssima qualidade. Passo a palavra para o João para os seus comentários finais. Muito obrigado, Xande. Muito obrigado, Santi. Como chegamos na nossa marca, na metade do nosso plano 60-30-30, não poderia estar mais orgulhoso do que já conseguimos conquistar até o momento. Terminamos o primeiro trimestre com 38 milhões de clientes, uma taxa de eficiência de 48,8% e um ROI de 12,9%. Como sempre digo, cada novo trimestre é o nosso melhor trimestre de todos os tempos. Não se trata apenas de números impressionantes, trata também de construir o nosso futuro. Como já disse, estamos vivendo essa mudança com nossa abordagem Inter by Design. Agradecemos ao nosso modelo também de ganha-ganha, que realmente gera valor para os nossos stakeholders. Agradeço a nossa equipe que tornou essa jornada tão maravilhosa. Operador, agora o senhor pode começar a sessão de perguntas e respostas. Vamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Observem que, por uma questão de tempo, vamos permitir que cada participante faça uma pergunta com um follow-up para cada pergunta. Mais uma vez, para essa sessão, pedimos que escreva a sua pergunta no ícone que fica na parte inferior da tela. Seu nome vai ser, então, anunciado, e você poderá fazer a sua pergunta ao vivo. E aí haverá um pedido de ativar o microfone que vai aparecer na tela. Se preferir não fazê-lo, por favor, escreva sem microfone no final da sua pergunta, e o operador, então, vai ler a sua pergunta. Primeira pergunta vem do senhor Pedro Leduc, do Itaú BBA. Estamos abrindo o microfone, o senhor pode fazer a sua pergunta. Olá, é, bom dia, muito obrigado aí pela conferência. Perguntas. Primeiro, um comentário sobre o consignado privado. É um produto que está tendo aprendizados, né, e tem volumes. Isso tem algum impacto nesse trimestre? E o segundo, em relação à NIM, a trajetória da NIM. Temos um bom avanço nesse trimestre. Você pode nos ajudar a entender o que está acontecendo, ou precificação, rendimento, tesouro, para tentar realmente entender e se vocês esperam continuar a expansão nos próximos trimestres. Muito obrigado. Olá, Pedro, João, muito obrigado pela pergunta. Vou começar e depois o Santi fará a resposta da segunda parte. Em primeiro lugar, com relação ao consignado privado, como eu já disse, estamos bastante animados com esse produto e realmente com alto rendimento. O que a gente chama de Inter by Design trata trata-se disso, né? É um produto com uma demanda represada enorme. A gente pode beneficiar-se do nosso funding, do nosso canal de distribuição. Também é ótima notícia que esse produto esteja aí totalmente ativo. Mas no Inter, claro, a gente gosta de também agir rápido, mas com cautela. A gente poderia estar crescendo mais rápido do que estamos, mas também tentamos entender todas as nuances do produto. E para encurtar a história, é uma excelente oportunidade para o Inter
para captar um market share bastante grande desse mercado para os próximos dias. O Santi vai fazer o comentário da segunda parte. Obrigado. Em relação ao impacto no primeiro trimestre, era isso, certo, João? Isso, ainda não há impacto. Muito obrigado. Com relação às NIMs, esse é o resultado da nossa estratégia de alocação de capital, que a gente já tem há muitos anos, considerando também a consistência dos resultados e o custo do risco. Alguns elementos aí importantes, a gente tem que agir com cautela e a gente continua melhorando o mix de crédito, que é um componente também com garantias, em home equity, FGTS, home equity, com ROI significativo, e no mix também temos o Buy Now, Pay Later, e também, incluindo, claro, as mudanças de mix, né? Ou seja, para esses portfólios específicos também, como a gente sabe, o consignado e o que estava mais baixo, e a gente vê então as margens com aumento de performance. Último ponto, com relação ao rendimento do portfólio de investimento, temos trabalhado bastante também para melhorar esses rendimentos, que é 100% do CDI, combinado ainda com no nível da holding capitalização e funding de capital. Então, temos aí benefícios que não refletem a NIM, mas as taxas e com ótimos resultados. Temos muito ainda para melhorar, ainda no futuro, mas tudo consequência das nossas melhorias de mix. Acho que o nosso produto de consignado é um excelente exemplo disso, né? Que a gente tem excelente rendimento desde o primeiro dia. E com relação à expansão de NIM, a gente apresentou também o 60-30-30, está de acordo com o plano. Esperamos continuar crescendo em NIMs como consequência desses novos produtos. Muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Gustavo Schröden, do Citi. Senhor Schröden, estamos agora abrindo o seu microfone. O senhor pode fazer a sua pergunta ao vivo, por favor. Pode proceder. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado por aceitar a minha pergunta. Parabéns pelos resultados. Na verdade, tem duas perguntas. A primeira, com relação ao crescimento de crédito, excluindo, claro, os pré-pagamentos, ou seja, crescimento de 20, 21%, ou seja, devemos esperar uma aceleração nos próximos trimestres, quando a gente vê o ambiente de inflação e altas taxas de juros, a gente vê que há uma aceleração ou não do crescimento. E mais uma pergunta com relação a empréstimos ao consumidor, 120 milhões, que nível vocês esperam que chegarão em 2025? Segunda pergunta, com relação à margem por cliente ativo, né? Como mostrado no cliente número 30, no slide número 31. Vimos um aumento no ARPAC bruto e uma diminuição do custo de servir, um impacto negativo no ARPAC negativo. Pode me explicar o que é esse impacto negativo no ARPAC? E podem explicar essa diminuição do ARPAC líquido? Muito obrigado. Olá, Gustavo, muito obrigado pela sua pergunta. É o Alexandre aqui. Vou falar primeiro com crescimento de crédito. Nesse ano, a gente espera crescimento de 25% a 30%, e excluindo os resgatáveis. E como o João já explorou na pergunta anterior, isso a situação vai gerar um aumento, um boost, e a gente não vê a possibilidade de canibalização no portfólio, na carteira atual. Micro melhorias que estão
levando aos modelos de crédito, vão ajudar também nesse crescimento e vamos manter executando as nossas estratégias de margem para continuar a crescer conforme já crescemos nos últimos 2 anos, sem diminuir o nível de qualidade da nossa carteira de crédito. Isso é muito importante para nós, estamos muito animados com até o momento, sem nenhum impacto, então, da inflação e nas taxas de juros, o que tem a ver também com o Inter by Design. 2/3 do nosso portfólio colateralizado, 1/3 não colateralizado, bastante diligente em toda a modelagem e nas políticas das partes colateralizadas. Isso faz parte desse resultado. E quando falamos da parte de Consumer Finance 2.0 e Pix Finance, ou, continuamos com a nossa animação, porque o produto cresce com mais de 30% de crescimento trimestre a trimestre, e na carteira total também aumento de volume, conforme a gente cresce, uma mistura, mix de volume e preço, levando ao a NII que a gente quer. A gente vê o NI, né? A gente vê, então, 1,5 milhões potenciais. Temos que navegar ao longo do ano para ver como que será esse crescimento, mas é um número que a gente pode imaginar, né? 1,5 desses 920. E outro ponto interessante é que vamos lançar também uma variação de um cartão de crédito que vai ser chamado de Intercard. Vamos conseguir, então, trabalhar com clientes que têm um limite de crédito e isso poderá ser utilizado em plataformas e também no crédito Pix. Com esse produto, vamos conseguir também trabalhar com esse cliente que tem uma classificação de crédito marginalmente mais baixa do que aqueles que têm um cartão de crédito total ou pleno. A gente espera também ter novos resultados a partir dessa estratégia desse produto. E para concluir, na parte de Consumer Finance 2.0, nessa nossa carteira, não vimos nenhuma variação de inadimplência daquilo que a gente havia discutido nas conferências anteriores, ou seja, temos sim um nível de inadimplência saudável nesses produtos. Muito obrigado. Muito obrigado. Também gostaria de acrescentar algo que tem a ver com as margens com relação ao nosso ARPAC nesse trimestre, né? O ARPAC, custo de funding, é uma consequência de uma série de fatores. Por um lado, as taxas que afetaram, tem fatores sazonais também, que também tem um impacto sobre os clientes, com 1 milhão de clientes ativos adicionados nesse trimestre, mantendo a capacidade, então, de manter os clientes também. Isso relacionado ao ARPAC, a gente vê também uma performance bastante robusta, ou seja, essa tendência em termos de originação de crédito também, melhorias bastante significativas, não só no ARPAC, mas também a questão do custo de risco e também a eficiência no lado do ARPAC, ou seja, a monetização dos clientes também é importante. Talvez com relação ao ARPAC possa responder, né, em que direção que a gente vai. Ou seja, uma perspectiva financeira, a gente está bem aqui. Muito obrigado. Um follow-up dessa última parte, Santi. Essa pequena diminuição do ARPAC líquido foi relacionado a taxas, né? Está certo pensar dessa forma? Sim. No NI, a performance foi boa e a gente pode falar um pouco também, ou seja, que as taxas diminuíram 100 milhões de reais aproximadamente com relação aos anterior, mas foi um trimestre bastante forte. Tivemos 40 milhões de diminuição devido a essa mudança de cartões. Tem uma série de fatores também de ganhos de capital e também na
no plano 60-30-30, temos que fazer deferimento de 30 milhões de reais em taxas associadas a hipotecas e também outros em- empréstimos dos produtos de crédito. E 4966 deferido também de contratos. São esses três juntos que mudaram aí os valores por trimestre, com impacto no ARPAC. Muito claro, muito obrigado. A próxima pergunta do senhor Mário Perry, do Bank of America. Senhor Perry, estamos abrindo aqui o seu áudio. O senhor pode fazer a sua pergunta ao vivo, por favor. Pode continuar, por favor. Me desculpo, estamos recebendo uma pergunta do senhor Tito Labarte. Labarta. Senhor Labarta, por favor, abrimos aqui o microfone para o senhor fazer a sua pergunta ao vivo do Goldman Sachs. Por favor, pode proceder. Olá a todos, bom dia, obrigado pela teleconferência e por aceitar a minha pergunta. A minha pergunta tem sobre a taxa de eficiência. Vocês já falaram de alguma maneira quando discutiram as taxas e também a gente teve uma boa performance de despesas e a gente vê que a base das despesas tem crescido mais em receita. Podemos pensar qual é a perspectiva de despesas e como que as taxas podem continuar a melhorar ao longo do ano para chegar aos 30%, por exemplo, ou chegar à meta? Com relação às despesas e taxas em geral, tem dois fatores aí na segunda metade do ano, de 48, com a consolidação do Interpac ao longo do trimestre, e também o portfólio de investimento e a sua eficiência. São duas coisas que temos que considerar: o impacto, né, e também os pontos basis points no trimestre. Nesse trimestre conseguimos ver mais ah, alavancagem operacional, controlamos as despesas e crédito, baixando para 10 milhões de reais. E com relação à melhoria das taxas de eficiência, principalmente do crescimento no faturamento das despesas, diminuição das despesas. E no começo da conferência a gente falou do nosso loan book chegando a 30%, né? A ideia de ter uma expansão de margens e a gente deve ir acima disso. As despesas seriam uma fração disso, exatamente, e saber exatamente o nível é um pouco difícil, mas a gente vê algo mais ou menos por aí, mais ou menos chegar a 30% em 2027, com uma melhoria trimestral aí para que leve a esse valor, uma aproximação que está em linha com aquilo que a gente vê e é como consequência de mais performance, né, no faturamento, e nesse trimestre a gente já é um sinal nesta direção. Muito obrigado, Santiago. Só um follow-up rápido. Quais são os drivers de despesas nesse ano, no ano passado, despesas de pessoal, marketing? Parece que aí bastante alavancagem operacional. Onde é necessário ainda investir? Como é que o que que leva a levaria a um aumento das despesas? O que que a gente vê e como que isso afeta então a receita? Do ponto da base de despesas, um terço é de pessoal,
Temos também a, a alavancagem operacional, 2/3, devido às despesas também de fornecedores no estrangeiro, que têm trabalhado para ter mais alavancagem operacional e não, talvez menos significativos conforme aumenta o volume de negócios. E também a ideia é melhorar bastante a qualidade nos contratos com os fornecedores e melhorando então a alavancagem operacional de agora em diante. Também branding e despesas nesse sentido também podemos ter mais alavancagem operacional, ou seja, temos trabalhado com as equipes e o nível final que eu falei é, claro, IA, né, inteligência artificial, que vai ter um papel importante ainda na diminuição dos custos, tem um papel importante, como já disse desde o início, né, do lado do custo do serviço, atendimento ao cliente, por exemplo, com bom desenvolvimento, e também a hiperpersonalização, né, que já dissemos. Abrimos o app, que é altamente personalizado também, ou seja, dependendo do que a pessoa está fazendo, onde ela estiver, ela vai receber ofertas diferentes. Utilizamos, então, a inteligência artificial, que vai ter um papel importante nisso. Basicamente, estamos, então, trabalhando nesse resultado para trabalhar com as linhas de despesas que sejam mais fixas, nas linhas de despesas fixas e variáveis, e então a gente deve obter isso com alavancagem operacional. Muito, ajudou bastante, muito obrigado. 1/3 de pessoal é bastante interessante, e o restante, os 2/3 que vocês estão trabalhando, sim. Isso, exatamente. Muito obrigado, Santi. Próxima pergunta vem do senhor Tiago Batista, da UBS. Estamos abrindo agora o microfone para o senhor fazer a sua pergunta ao vivo. Pode proceder. Olá, estão me ouvindo? Sim, senhor. Pode continuar com a sua pergunta. Muito bom, parabéns pelos resultados, obrigado pela oportunidade. Tem duas perguntas. A primeira é com relação à conta global. Vocês têm mais de 4 milhões de clientes, isso bastante forte como comparado aos clientes ativos de 2022. Pode nos falar um pouco do perfil desses clientes e da sua estratégia, no sentido de como que vai evoluir essa conta global? Em relação à qualidade de ativos, indicadores de crédito, a gente viu também, né, a relação dos clientes, o custo do risco, e esse nível e o risco também de 4,5, em que nível está? Será que a gente vê melhorias adicionais? Ou seja, quando a gente pensa na a fase 3, o estágio 3, esse é o nível normal ou ainda há espaço para melhorias adicionais? Tiago, aqui é o João Vitor. Vamos falar da conta global. Para ser honesto com você, a gente não conseguiu explicar exatamente como que é a nossa visão da conta global. Vou tentar explicar novamente. Estou muito animado com esse produto. E por quê? Com a conta global implementada para os brasileiros hoje, quando se movimenta em outras geografias, a gente pode fazer uma boa arbitragem. Isso quer dizer o quê? A gente pode ter os maiores clientes do Brasil, da Argentina, agora também, né? Como vai ser lançado no próximo mês, e vamos fazer uma precificação de acordo com produtos baseados em dólares, com cartões de crédito, débito, shopping, envio de transferências, enfim, tudo que for necessário. Com essa visão é que os melhores clientes, os clientes premium dessas geografias, e vamos precificá-los bastante bem, produzindo então ótimos retornos para nós com produtos que eles não teriam acesso.
a partir das suas contas nacionais domésticas, né? Isso seria a principal visão da conta global. E está funcionando bastante bem aqui no Brasil. Estou bastante animado com essa oportunidade de conectar talvez milhões ou dezenas ou centenas de milhões de clientes com esse produto. Eu concordo que são clientes excelentes, são os melhores clientes que o Inter tem, né, com o melhor ARPAC, com ótimo custo de servir, é bastante bom também. Isso leva bastante, explica o sucesso da nossa conta global, mas há muito ainda por vir. Estou bastante animado com essa nova visão, que a gente começou há 2 meses. E o Santi vai falar um pouco da segunda parte da sua pergunta. Com relação a indicadores de crédito, estamos bastante animados com a performance que a gente teve nos últimos trimestres e também com o do primeiro trimestre, claro, de 25. Porque os indivíduos, né, claro, no primeiro trimestre tem menos liquidez, então acontece essa situação. E o nível que a gente vai estar trabalhando a partir de agora vai depender do mix. O que a gente vê agora que são muitos produtos que começam a aumentar de escala e o nível de inadimplência, por exemplo, de alguns deles deve se estabilizar. E também temos os produtos sem garantias, que têm aumentado a participação, como o Buy Now, Pay Later. E isso combinado ao que o nosso portfólio e toda a parte de patrimônio, o mix vai ser o driver final, né, o mais importante para diminuição da inadimplência. A gente vai tentar maximizar, então, também a diluição da NIM ajustada ao risco, e, ou seja, a maximização dessa variável, por exemplo, consignado, é a forma como afeta a originação, e a inadimplência era às vezes maior, mas há uma melhoria na NIM ajustada ao risco. É uma mistura, então, é uma questão da evolução do mix ao longo do tempo para definir qual é o ativo que temos. Muito, muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Yuri Fernandes, do JP Morgan. Senhor Fernandes, estamos abrindo o microfone, o senhor pode fazer a sua pergunta ao vivo. Olá, Santi João, Alexandre, boa tarde, bom dia. Eu tenho uma pergunta com relação a indicadores de crédito, com relação ao estágio 2. Quando a gente vai para as informações de estágio 2, foi excelente, mas o estágio 2 ele está baseado basicamente em cartões de crédito. E essa a migração do estágio 1 para o 2, você pode falar um pouco a respeito com relação a Pix, qual é o mix, o que que a gente espera em termos de qualidade de ativos de agora em diante? Por que que houve um aumento no estágio 2, não apenas um aumento, mas também, né, a cobertura diminuiu, né, para cartões de créditos. Então a gente divide aí pelo seu balanço, parece que está maior. Gostaria de entender melhor o que que aconteceu no estágio 2 dos cartões de crédito. Yuri, bom dia. No estágio 2, uma consequência dos requisitos, ou seja, foi uma designação do estágio 1 para o 2, e assim a gente fez essa redesignação do estágio 1 para o 2, nada diferente em termos de performance ou inadimplência. Quando a gente pensa nas safras, como a gente mostrou na apresentação, em níveis bastante robustos, né, ao longo dos trimestres, mas é um requisito, né, desse modelo, e a gente trabalha então com as safras, por exemplo, mais inadimplentes. Muito obrigado. E com relação ainda à resolução 4966,
eu entendi que no passado, pelo menos, considerando que vocês tinham uma conta no Brasil, de acordo com o IFRS, vocês tentam manter ambos, vão implementar o IFRS brasileiro e o internacional, vai ficar comparável? É isso que explica esse impacto? Estou tentando entender essa situação, porque, como investidor, né, por que que vocês estão recebendo impacto das mudanças na conta do Brasil? Não tenho, às vezes, muita certeza do motivo pelo qual isso está acontecendo. Sim, a gente tem relacionado usando o IFRS desde 22, ou seja, a conversão das contas locais para IFRS, mas tem alguns mínimos que são diferentes do IFRS. Precisamos fazer a comparação também desses outros elementos. Os impactos que vimos, como já foi falado, né, as taxas e a sua variabilidade, e na formação do estágio 2 a gente falou, e agora a- existe esse grande debate aí que a gente falou bastante, em todo esse prazo, né? E a gente faz uma comparação e passando de 60 a 90. Então, pensando se vocês estavam sendo mais conservadores, parabéns então por manter essas políticas. Importante quando a gente faz análise ter isso em mente. Estamos sendo um pouco conservadores, sim, na comparação. E quando a gente pensa na disponibilidade, né, para análise dos investidores, sim. Muito obrigado. A próxima pergunta do senhor Marco Mismiri, do Bradesco BVI. Senhor Marco, estamos abrindo o microfone para o senhor fazer a sua pergunta. Pode fazê-la. Eu sou Marcelo Misrai e vamos falar aqui na maior parte das perguntas que já foram respondidas. Na verdade, a minha pergunta tem a ver com os ativos que geram juros. A gente viu números muito bons, né, com ativos que geram juros mais altos. A minha pergunta tem a ver com esses comparados com o restante do portfólio. Será o mesmo? Ou vocês acreditam que o nível atual está um pouco mais baixo do que o nível que ele estava que está nesse trimestre? É importante analisar essa situação na estratégia que o banco está também utilizando com relação a cartões de crédito, com relação aos clientes. Será que esse nível, na sua opinião, é um nível adequado? É o atual? Como que a coisa fica? Olá, Marcelo. Aqui é o Alexandre falando. Obrigado pela pergunta. A dinâmica que a gente viu no portfólio de cartão de crédito é exatamente o que a gente quer, ou seja, aumentar a porcentagem de parcelas comparadas ao crédito rotativo. E é uma situação ganha-ganha. Em um sentido, a gente ajuda os clientes a resolver os seus problemas de crédito e, por outro lado, a gente aumenta também a nossa receita de juros, que é importante para o nosso negócio. Um outro ponto importante é que a gente também baixou os interesses, por exemplo, taxas que a gente falou de 15% por mês, reduzimos para que eles começassem de 5 a 6%, ajudando bastante os clientes nesse sentido, né, a melhorar os seus investimentos e também continuar a aumentar essa parte da carteira de contém parcelas e temos um pipeline grande de produtos que estamos lançando para ajudar os nossos clientes. Para dar um exemplo, no mês passado lançamos um produto chamado o parcelas como a total de parcelas
com relação à dívida total. No Brasil é possível fazer compras no varejo sem juros. Então, a gente está tentando ajudar as pessoas também a organizar o número de parcelas que possam ter, trabalhando dessa maneira com uma boa eh, dedução. Ou seja, tudo tem a ver com a estratégia definida para passar de 20, que é o que a gente tem ganho em termos de juros, para 25, 26. E vamos dar os passos necessários nesse sentido, trazendo mais receita e, idealmente, menos inadimplência, ajudando, então, os clientes também de forma sustentável. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Niha Agarwala, do HSBC. Senhora Agarwala, estamos abrindo aqui o microfone. A senhora pode fazer a sua pergunta ao vivo. Olá, obrigada por aceitar a pergunta. Umas coisas rápidas. Você falou que está criando um crédito diferente com relação para aumentar a oferta das parcelas do Pix. E entendi isso corretamente? É isso? Por que vai ser diferente? Por que estão expandindo essa oferta no cartão de crédito, na parte de crédito também? Olá, Nira, aqui é o João Vitor. Você sabe que eu gosto realmente que a gente está construindo o Consumer Finance 2.0 para o nosso cliente, né? E esse cartão, que é o Intercard, é 100% digital. É um esquema de cartão de crédito, toda uma rede, eu diria, na verdade. A ideia é nos ajudar a promover mais engajamento com os clientes no Intershop, no crédito Pix e outros produtos que a gente traz para o nosso ecossistema. E com isso implementado, podemos intermediar, então, as trocas todas que a rede cobra, ou seja, tem bastante tecnologia no processo, e o único motivo pelo qual a gente pode fazê-lo é porque nós temos clientes que compram produtos e crédito da nossa plataforma, também com essa abordagem de cliente direto. A gente vai chamar de Intercard, e com isso acreditamos que podemos aumentar mais a atividade ou engajamento ainda de milhões de clientes que usam a nossa plataforma hoje, o shopping e outros. Esta é a ideia. E estamos muito orgulhosos desse produto. É como uma linha pré-aprovada de crédito, é assim que eu entendo, né? Na parte de cartão de crédito digital. Exatamente. Essa a ideia com o lançamento desse produto. Ou seja, vai ser compensado pelas despesas mais baixas. Então, tem essas outras despesas aí. Eu também vi que 8% do GMV da plataforma nesse trimestre é um número muito bom. Você poderia falar um pouco mais desse, dessa questão que está oferecendo, ah, como que vocês oferecem escolhem os clientes da plataforma Intershop, como que vai funcionar com os cartões de créditos, como a gente vê a performance dos clientes. Estão incluindo mais clientes para fazerem compras dentro da plataforma do Intershop? Sim ou não? Obrigado. Bom, com relação a nossos clientes comprando a nossa plataforma, não é possível controlar tudo, claro. A gente pode controlar, claro, o, as taxas que vamos cobrar, ou os produtos que a gente vai oferecer, dependendo da taxa de ticket. O que a gente vê no final das contas, a gente vê uma situação ganha-ganha para os nossos clientes e para nós também. Eu sempre defendi essa ideia do Consumer Finance 2.0, ou seja, a gente compartilha toda a parte econômica com o cliente e os clientes, então, eles acabam retornando mais para a plataforma. Com relação a quais clientes nós estamos oferecendo, que estamos oferecendo a eles, não dá para ter clientes com um limite ou aprovado.
ou que querem comprar algo maior, mais caro, que tem uma taxa ajustada, é o tipo de input que a gente traz para o modelo. Esse modelo de originação proprietário que utilizamos, isso pode ser feito em tempo real, né? É o benefício de combinar as plataformas por meio do Intershop. Muito obrigada. Está bastante clara a resposta. A próxima pergunta, do senhor Antônio Wand, do Bank of America. O senhor Rued, estamos abrindo agora o microfone. O senhor pode fazer a sua pergunta ao vivo agora. Olá a todos, obrigado aí pelo tempo. Gostaria de aprofundar um pouco nos NIMs. Poderia explorar um pouco mais as suas expectativas de aumento de mix, porque temos o consignado, cartão de crédito, finanças, produtos diferentes, né? E também o acesso à liquidez. Ou seja, como que esperam esse mix de agora em diante, o que esperar também com relação à reprecificação e uso dessa liquidez, desses ativos. Obrigado. Muito bem, eu vou respondê-la. A NIM, temos três drivers. Primeiro, o mix, claro, aumentando então o rendimento dentro dos produtos. E o último, aumentando, claro, o rendimento do portfólio de investimento. Em relação ao mix, a gente vê um crescimento maior do que da média em home equity e FGTS, aumentando também os créditos sem garantia, na parte sem garantia, a gente vê o Buy Now Pay Later. E o que a gente vê também é que no modelo consignado a gente vê também um produto, um crescimento mais forte. Com relação às taxas, aquelas que eu continuo vendo o rendimento aumentar, também com relação ao consignado menor, e além disso, cartões de créditos estão fazendo um novo perfil, né, para os clientes, esse novo perfil de cartões, melhorando então também a monetização e com esse sistema de parcelas. Com relação ao portfólio de investimento, temos uma melhoria robusta também, superando 100% e otimizando a estrutura também. Com relação também à alíquota de impostos e também a estratégia de alocação de capital, e com tudo isso junto, a gente pode ver que o NIM ajustado, a linha ajustada ao risco cresceu 20 basis points por trimestre, e é o que a gente vê nos próximos trimestres, né? Que essa estratégia continue e que a gente continue, então, tendo esses resultados. Muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Daniel Vaz, do Safra. Estamos abrindo o microfone, o senhor pode fazer a sua pergunta agora. Olá, João Alexandre e Santi, primeira vez aqui que eu participo. Uma parte das minhas perguntas já foram respondidas. Estou tentando enfocar na parte de penetração de crédito. Vocês tiveram uma melhoria significativa no primeiro trimestre. Gostaria que elaborassem um pouco mais sobre aquilo que leva a esse aumento. Eu sei que há, sim, mais crédito nessa parte, mas isso se deve à base de cliente, a novos clientes que estão agora entrando nas linhas de crédito ou alguma mudança de conta que a gente deve ter ciência? Muito obrigado. Olá, Daniel. Muito obrigado pela pergunta. Isso tem a ver com a estratégia global e também, como se falou, também da mudança secular, né, que a gente vê no Inter by Design, com esses produtos como o consignado privado, a expansão do FG, empréstimos de FGTS e também com cartões de créditos, a gente conseguiu ter, claro, aumentar bastante a nossa base de clientes, aumentando a penetração do crédito
E do ponto de vista de tendências, a gente tem que trabalhar trimestre a trimestre para ver aonde chegamos, mas o esforço que temos feito é manter o aumento da penetração do crédito e tem a ver com aquilo que a gente vem construindo. A maior parte das pessoas sabem que com nossos novos clientes, só uma pequena porcentagem recebem um limite de cartão de crédito, mas com o seu comportamento, a gente segue, acompanha esse comportamento e a gente vai dar aí sim um cartão de crédito com, ou seja, todos podemos aprender juntos e crescer. Esse crescimento é o chamado Growth by Design. A gente pode esperar cada vez mais penetração de crédito na nossa base de clientes de agora em diante. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns. Encerramos agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra novamente ao senhor João Vitor Menin para os seus comentários finais. Muito bem, mais uma vez, obrigado por participarem aqui da nossa conferência. Resumindo, tudo que a gente discutiu hoje tem a ver com o Inter by Design, como que a gente vê. Começamos há 10 anos, né, para construir essa plataforma única numa situação ganha-ganha com os clientes, né, usando o serviço da dívida e também compras digitais, Consumer Finance 2.0 para otimizar todos os processos, também portfólio colateralizado, principais produtos que virão ainda, como recebíveis digitais, né, SMI, e realmente um best in class, a gente, em termos de financiamento, estamos muito felizes com a nossa situação atual, estamos bem preparados hoje para compartilhar não apenas o resultado deste trimestre, mas também tudo que está aí diante de nós no futuro. Estamos bastante otimistas. Então, agradeço muito a todos os acionistas também que nos apoiam desde o lançamento da nossas contas digitais no Brasil e também os nossos mais de 4.000 funcionários que trabalham duro todos os dias aqui, nos levando aos próximos passos. Muito obrigado a todos e nos vemos na nossa próxima teleconferência de resultados. Muito obrigado. Agora concluímos a nossa teleconferência de resultados. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder a qualquer pergunta. Muito obrigado a todos pela presença. Tenham um ótimo dia.